Motorista de carro que caiu no rio Pirapó e matou 2 irmãs é denunciado por homicídio doloso qualificado. Está decidido, bancários vão entrar em greve na próxima semana. FPM Extra foi repassado hoje para os municípios. E qual é a opinião dos prefeitos sobre a queda do recurso? Você vai saber na entrevista de hoje. Comércio varejista cresce em julho, destaque é para os tecidos. Essas e outras informações agora no TVA News. Olá, boa noite para você. Está no ar o TVA News com as principais notícias de Colorado e região. Você pode conferir o TVA News também pela nossa fanpage. É o facebook.com/TVA Colorado. Só clicar no link ao vivo. O TVA News começa falando sobre o caso do acidente do rio Pirapó, que matou 2 irmãs no final de julho. A Promotoria de Justiça de Nova Esperança denunciou por homicídio doloso qualificado o motorista que, embriagado, segundo a promotoria, teria assumido o risco de provocar um acidente que acabou na morte de 2 jovens. De acordo com a denúncia, o acusado havia consumido bebida alcoólica, estava acima da velocidade permitida e fez uma ultrapassagem proibida na contramão de uma curva acentuada na PR-458 entre Atalaia e Flórida. O motorista perdeu o controle da direção e o carro acabou despencando de uma ponte estreita, afundando no rio. O condutor e outros 3 passageiros conseguiram se salvar, mas Diana Nayara Novaes, de 18 anos, e Daiane Novaes Teixeira, de 15, desapareceram e foram encontradas 5 dias depois, mortas por afogamento. O Ministério Público pediu também que a habilitação do motorista seja suspensa por medida de cautela. Hoje, uma operação conjunta entre as polícias civil e militar prendeu 17 pessoas e apreendeu 2 adolescentes suspeitos de ligação com o tráfico de drogas em Peabiru, aqui no noroeste do estado. Os suspeitos foram presos em uma casa no centro e na zona rural da cidade. Segundo os policiais, nos locais foram apreendidas armas, drogas e 2 veículos. A polícia informou que as ligações telefônicas do grupo eram monitoradas há mais de 2 meses. Segundo o delegado Adriano dos Santos, a estimativa é que o grupo movimentava por mês mais de R$8 mil em drogas. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu a distribuição, venda e o uso de todos os lotes do medicamento Buprovil, composto por ibuprofeno do laboratório Multilab Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Limitada. O Diário Oficial da União destaca a importância do recolhimento dos lotes de 20 miligramas do produto. A suspensão foi feita depois de constatadas irregularidades no teor de princípio ativo do medicamento. A medida abrange todos os lotes que já estavam dentro do prazo de validade. Vamos conferir agora como fica o tempo no final de semana. Pelo visto, vem mais calor e sol por aí. O fim de semana deve ser de sol e algumas nuvens na maior parte da região. Em Colorado, o sábado é de sol e algumas nuvens, com máxima de 33 graus e mínima de 18. Em Maringá, o dia também será de sol com presença de nuvens, máxima de 33 graus, mínima de 18. A Alvorada do Sul tem o sábado de sol e algumas nuvens com máxima de 32 graus e mínima de 16. No domingo, Colorado tem o dia de sol e algumas nuvens com máxima de 33 graus e mínima de 19. Maringá tem o domingo quente, com sol e algumas nuvens, máxima de 33 graus e mínima de 19. E em Londrina, o céu é de sol e algumas nuvens, com máxima de 32 graus e mínima de 17. Já na segunda-feira, o clima deve refrescar um pouco. Colorado tem sol e nuvens com máxima de 29 graus e mínima de 20.
Maringá tem a segunda de sol e algumas nuvens, máxima de 29 graus e mínima de 20. E Paranavaí tem o começo da semana de sol e nuvens, com máxima de 32 graus e mínima de 21. Olha só que legal essa notícia agora. Foi lançada ontem uma campanha em Maringá que possibilita pessoas físicas e jurídicas a destinarem parte do imposto de renda aos fundos da infância e adolescência e o pró-idoso. A medida é uma forma de ajudar os projetos de proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente e também do idoso, em situações de risco ou vulnerabilidade social e na proteção contra violência e abusos. As pessoas físicas podem destinar 6% do imposto, já as jurídicas podem repassar 1% do imposto de renda devido. A captação dos recursos será feita por recolhimento de boletos bancários fornecidos pela Prefeitura e pelas entidades participantes. Tá aí, então, uma boa notícia para os projetos sociais em Maringá. Você olhou no calendário hoje, quando acordou? Pois é, hoje é sexta-feira 13. Fé, manias, superstições, cada um tem a sua. Há quem acredite que ela é amaldiçoada e pode trazer má sorte. Mas será que a sexta-feira 13 é tudo isso mesmo? Com o mundo globalizado, as tradições vão se perdendo, até mesmo o temor da sexta-feira 13. A maioria da população de Colorado diz não se intimidar com o dia. De maneira alguma, jamais. Acha que é tudo coisa da cabeça do povo? É tipo propaganda enganosa, não funciona. Não tem nenhuma superstição? Nenhuma também. Gato preto, passar embaixo da escada, pra você tudo bem? Tudo bem, normal. Pra mim é normal, um dia qualquer. Passar embaixo da escada, ver gato preto? Imagina! Já passei debaixo de tantas escadas que... não aconteceu nada. Eu acho que não tem nada a ver, isso daí é uma crendice popular. Eu acho que é um dia normal, um dia muito especial. Eu acho que é uma crendice popular. Medo de sexta-feira 13? Tenho. Tem? Por quê? Porque parece muito assombração, né? Principalmente Colorado. A gente não pode deixar isso tomar conta da gente. A gente tem que ser forte, tem que passar por cima disso, né? Senão a gente, dia de sexta-feira 13, vai ficar trancado dentro de casa. Não pode, tem que ser mais forte que isso. Não vai acontecer nada. Pode sair de casa, pode ver o gato preto, passar embaixo da escada, que não vai acontecer. Pode correr o risco que não vai acontecer nada, não. Todo mundo sabe que o receio da sexta-feira 13 não passa de uma superstição das pessoas. O medo desse dia, que é como qualquer outro, vai além dos embasamentos científicos. A superstição, né, a pessoa acredita naquilo e passa de geração para geração. As crianças, para a gente manter o quarto limpo, você fala, né, arrumado. Não deixa o chinelo virado, que a mãe pode morrer. Então, o que a criança vai fazer? Vai guardar o chinelinho, vai deixar a porta do guarda-roupa fechada para que a mãe não morra, né? Então, é uma forma de você fazer com que a criança cuide do quarto. Há aqueles que digam que o problema é o número 13 e a sexta-feira. O número não é bem visto, principalmente pelos religiosos. Na última ceia estavam Jesus e mais 12 apóstolos, ou seja, 13 pessoas. E em seguida aconteceu a traição de Cristo, que foi crucificado em uma sexta-feira. No Antigo Testamento judaico, relata que Eva teria feito Adão comer a maçã numa sexta-feira. A crendice também tem relatos mitológicos, mas parece que as pessoas nem sempre sabem de onde o medo vem. Não passar debaixo da escada, não ver um gato preto, né? As questões de você tomar cuidados, né? Quer dizer, não passar embaixo da escada, o que pode acontecer? Um acidente, não que vá acontecer de coisas ruins. Os antigos acreditam muito, né? Eles cuidam muito disso, eles passam isso para os filhos, para os netos, né? Eles têm as histórias, né? Antigamente eles sentavam nas rodas e contavam, né? Tem essas superstições, as histórias que aconteciam, né? Eles contam, né? Fazem, aumentam a história, tem toda aquela superstição do que acontecia. Então, gera uma história interessante de ouvir.
Mas nem para todo mundo é assim. A seleção brasileira feminina de vôlei ganhou uma folga na data de hoje, uma folga especial. Em reta final da preparação para o Sul-Americano, que começa na próxima semana no Peru, o supersticioso treinador José Roberto Guimarães dispensou o grupo. E depois do intervalo no TVA News, FPM Extra foi repassado hoje para os municípios. E qual é a opinião dos prefeitos sobre a queda no recurso? O entrevistado de hoje é o prefeito de Lobato, Fábio Chicaroli. E em assembleias, os bancários decidiram que vão entrar em greve na próxima semana. O TVA News volta já. O TVA News está de volta. A Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República liberou hoje R$ 1 bilhão e 500 milhões em recursos extras para o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O investimento faz parte dos 3 bilhões de reais anunciados pela presidente Dilma durante a Marcha dos Prefeitos em julho. Nós vamos ampliar essa discussão e eu recebo no estúdio hoje o prefeito de Lobato, Fábio Chicaroli. Prefeito, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui na TVA participando desse debate, desse tema que é tão importante, principalmente para os pequenos municípios. Prefeito, Lobato recebeu aí 0,6, né? Este é o recurso. E que vale a quanto? E como que o senhor pretende investir isso no município? Quais são as prioridades? Olha, Lobato, pelo número de habitantes, ele encontra-se no coeficiente 0,6 que se diz, né? Isso representa nominalmente R$140 mil dessa transferência que o governo federal vai passar para os municípios. Então, nós vamos receber R$140 mil, aliás, já recebemos, né? Nesse mês de setembro. E a aplicação desse dinheiro será no seguinte sentido: para o custeio da máquina administrativa, porque o grande problema hoje dos municípios não é o investimento, e sim o custeio, folha de pagamento, combustível, material de expediente, energia elétrica, enfim, todas aquelas despesas corriqueiras do dia a dia que está um pouco inchada para a máquina pública, então será aplicado no custeio da máquina pública. Para que quem está em casa, prefeito, possa entender, esse recurso, o FPM, ele é repassado mensalmente, anualmente? Como funciona? O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, primeiro, ele é formado por duas espécies de tributos: o Imposto de Renda e o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Ele é passado de 10 em 10 dias para os municípios, no dia 10, 20 e 30 de cada mês. Prefeito, a previsão é que a outra metade, né, uma metade foi liberada agora, e a outra metade de R$1 bilhão e 500 milhões de reais seja disponibilizado em abril de 2014. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Será que vai acontecer mesmo? Olha, essa é a nossa expectativa. Antes, porém, é fundamental dizer que o FPM é a grande fonte de receita dos pequenos municípios, principalmente. É essa fonte de receita que custeia em maior parte as despesas do município. E assim, a gente acredita, né, como já se passou os 140 mil, que representa R$1,5 bilhão em nível nacional, a gente aguarda que no mês de abril de 2014 seja repassado também essa outra metade do que foi previsto e aprovisionado pelo governo federal. Nós estamos esperançosos e acreditamos sim que será cumprido 100% daquilo que foi proposto na Marcha dos Prefeitos em Brasília. Prefeito, o senhor que participa de todas as reuniões da AMUSEP, Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, a queda do FPM, desse importante repasse, como o senhor colocou, para os pequenos municípios, ela tem sido tema também das reuniões de vocês? Olha, sempre se faz questão de discutir, de buscar alternativas, porque o problema não é só do município de Lobato, mas sim um problema regionalizado, né? E levando em consideração que a AMUSEP, ela é formada na sua grande maioria por pequenos municípios, nós temos a exceção Maringá, que não vive exclusivamente, ou a maior fonte de receita não é o FPM,
mas os restantes dos municípios têm como maior fonte o FPM. Então é importante sempre estar se debruçando, discutindo entre os municípios quais são as alternativas para melhorar isso aí. E sabe o que ocorre? Na medida que o governo federal faz a desoneração dos impostos, como por exemplo, David, quando ele dá isenção do IPI, ou ele reduz a alíquota do IPI nas linhas brancas, eletrodomésticos, ou até mesmo na linha automotiva de carros, ele diretamente está afetando a formação do FPM. Quer dizer, a formação de uma receita tão importante para os pequenos municípios. Prefeito, quantos mil habitantes Lobato tem hoje? Aproximadamente 4.500 habitantes. E o senhor recebe o mesmo recurso, que é o 0,6, que é o Jardim Olinda, o menor município do Paraná, recebe. Fica um pouco difícil, engessada essa administração do senhor, né? Exatamente. Na verdade, deveria se rever esse coeficiente, né, as escalas de distribuição. Por quê? Um município hoje que tem lá 1.700, 1.800 habitantes, e nós temos exemplos aqui em nossa região, Santo Inês, Jardim Olinda, recebe o mesmo valor que, eu não vou colocar a cidade de Lobato, mas o mesmo valor que uma cidade de 9.900 habitantes recebe. Ou Paranacite, no caso, né? Exatamente. Hoje Paranacite já se enquadra no 0,8 já? No 0,8. Foi uma conquista da cidade, porque eles sofreram durante muito tempo por conta da população não atingir um número onde eles passariam para a faixa do 0,8. Porém, hoje eles já estão na faixa do 0,8, então não estão sofrendo mais. Mas um município que tem lá seus 9.000, 8.000 habitantes, por exemplo, ele recebe o mesmo volume daquele que tem um volume de habitantes menor. Então isso dificulta, porque esse município de 8, 9 mil habitantes, logicamente que o custeio dele é muito maior do que aquele que tem um volume menor de habitantes. Prefeito, na opinião do senhor, como chefe do Poder Executivo Municipal de Lobato, a presidente Dilma ela tem sido sensível, digamos, às causas municipalistas? Olha, essa causa municipalista de há muito tempo vem se discutindo e se debatendo. Com essa medida, eu vejo a sensibilidade da presidenta quando, na marcha dos prefeitos a Brasília, onde os prefeitos colocaram as suas dificuldades, os prefeitos de cidade pequena, é claro, e ela se sensibilizou, mobilizou a sua equipe e destinou esses 3 bilhões de reais. Isso é uma sinalização à causa municipalista. Porém, deve ser debatido e discutido mais amplamente e mais aprofundadamente. Sabe por quê? Das receitas, dos tributos que é cobrado nesse país, e quando eu falo em tributos, impostos, taxas, contribuições, de 100% arrecadado, quase que 67%, 65% fica concentrado na mão do governo federal. Consideremos que aproximadamente 20% vai para o governo estadual e apenas 13% a 15% vem efetivamente para os municípios. Então é preciso ter uma discussão mais ampla, estudar o pacto federativo para melhor e mais bem distribuir essas receitas que são arrecadadas nesse país. Aí sim nós teríamos uma autonomia financeira maior aos pequenos municípios. Nós teríamos inclusive uma capacidade de investimento maior. E não ficaríamos naquela dependência de a todo momento ter que ir a Brasília ou ter que ir à capital do estado, Curitiba, a fim de estar estabelecendo os convênios para poder resolver aqueles problemas estruturais que nós temos na nossa cidade. Uma discussão que deve ser ampla também, né, prefeito? Tem que envolver também o Congresso. Exatamente. Então, eu não diria que é só sensibilizar o Executivo Nacional, né? A presidência da República como um todo, mas sim levar essa discussão para o Congresso Nacional, para que nossos parlamentares estudem, né, todo esse pacto federativo, como é que está sendo distribuída essa receita, seja a Câmara de Deputados, os deputados, seja os senadores, eles se sensibilizam com a situação dos pequenos municípios e possam fazer uma redistribuição dessa receita, dando maior autonomia aos municípios. Prefeito, eu agradeço a entrevista do senhor, mas antes de nos despedirmos, eu gostaria que o senhor deixasse um convite para a população das cidades da região para prestigiarem a cavalgada de Lobato, que é uma cavalgada tradicional aqui da nossa região. Prefeito, a Câmara está à disposição do senhor. Domingo vai acontecer a nossa cavalgada ecológica. Pelo 5º ano consecutivo nessa administração, a gente realiza a cavalgada ecológica em parceria com a Associação Agropecuária e Industrial de Lobato,
que é quem efetivamente realiza com o apoio da Prefeitura e também realiza a Festa do Peão. Então eu deixo aqui o convite a toda a região a estar prestigiando, né? Lá terão várias comitivas da região aqui do estado, estarão prestigiando os cavaleiros, né? As pessoas estarão por lá. E depois do trajeto feito nesta cavalgada, nós teremos um delicioso prato que será a leitoa recheada. Então todos estão convidados para participar dessa cavalgada ecológica e prestigiar o nosso prato lá, a leitoa recheada. E claro que o senhor vai estar lá marcando presença, né? E recebendo os convidados. Com certeza, estarei lá para poder dar as boas-vindas aos nossos convidados, e em especial também à comunidade lobatense. Prefeito, boa noite. Fica aqui o convite para voltar outras vezes, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, e é sempre um prazer estar aqui na nossa televisão. A seguir, comércio surpreende e vendas sobem em julho. E você vai ver ainda, bancários anunciam greve para a semana que vem. O TVA News volta em instantes. Fique com a gente. O TVA News está de volta. As vendas no varejo brasileiro surpreenderam e aceleraram em ritmo mais rápido em julho, impulsionadas por móveis e eletrodoméstico, em especial pelo programa federal Minha Casa Melhor e pelo alívio da inflação para as compras em supermercados. Na comparação com junho, as vendas varejistas cresceram 1,9%, melhor resultado desde janeiro de 2012, quando houve alta de 2,8% segundo o IBGE. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, o avanço foi de 6%. O resultado ficou bem acima das expectativas, mas ainda não está claro se esse movimento poderá ser sustentado diante de sinais de fraqueza do mercado de trabalho, renda real e a confiança do consumidor. 8 das 10 atividades pesquisadas tiveram resultados positivos na comparação mensal, com destaque para tecidos, vestuário e calçados. Termina na próxima segunda-feira o prazo para fazer a inscrição do vestibular da Universidade Federal do Paraná. Estão sendo oferecidas mais de 4.000 vagas em diversos cursos de graduação e tecnólogos, distribuídos nos 4 campos da universidade. Para o ingresso em 2014, novos cursos como fisioterapia, ciências exatas, computação e aquicultura estão disponíveis. A primeira etapa do vestibular será realizada no dia 3 de novembro. As inscrições podem ser feitas pelo site da instituição. É o www.nc.ufpr.br. Vamos conferir agora quais são as vagas de emprego disponíveis na Agência do Trabalhador de Colorado. Costureira, professor de informática, professor de administração, professor de inglês, instrutor de autoescola, caixa, auxiliar de produção, técnico em enfermagem, balconista, auxiliar de confeitaria. A Agência do Trabalhador fica na Travessa José Pâmio, número 41. Eu volto a falar sobre vestibular, mas agora na Universidade Estadual de Maringá. A UEM receberá inscrições para o processo de avaliação seriada, o PAS, e para o vestibular de verão 2013 até segunda-feira. Pelo site PAS.em.br, também pelo vestibular.em.br. A taxa de inscrição, que deve ser paga até quarta-feira, será de R$ 55,00 para o PAS e de R$ 110,00 para o vestibular. Esse também é o prazo final para o envio da documentação exigida. Os candidatos do PAS poderão optar por realizar as provas nas seguintes cidades do Paraná: Apucarana, Campo Mourão, Cianorte, Cidade Gaúcha, Curitiba, Diamante do Norte, Goiuerê, Ivaiporã, Loanda, Londrina, Maringá, Paysandu, Paranavaí, Pitanga, Sarandi e Umuarama. Já quem for prestar o vestibular
poderá optar por realizar as provas nas seguintes cidades: Apucarana, Campo Mourão, Cianorte, Cidade Gaúcha, Goiuerê, Ivaiporã, Maringá, Paranavaí e Umuarama. Então, a UEM foi aí bastante flexível quanto aos locais de prova. Os bancários rejeitaram na noite de quinta-feira a oferta de reajuste salarial de 6,1% apresentada pelos bancos e decidiram entrar em greve nacional por tempo indeterminado a partir da próxima quinta-feira. Na pauta de reivindicações, os bancários exigem um aumento real de salário, já que o índice repassado pela Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, foi de 6,1%, enquanto deveria ser de 11,93%. A categoria também pede melhores condições de trabalho e assistência à saúde mais eficiente. Pelos altos lucros que os bancos têm, mas mesmo assim fecham posto de trabalho, demite funcionário, cobranças, metas abusivas, adoecendo os trabalhadores e trabalhadoras. Nós não atenderam a reivindicação sobre questão de segurança. Hoje se morre, sequestra. Hoje a questão da segurança, inclusive, que os bancos negaram na mesma negociação, faz parte, inclusive, de clientes e usuários, não é só trabalhadores e trabalhadores bancários. De acordo com o Sindicato dos Bancários de Paranavaí e região, as ações seguirão o calendário do Comando Nacional. Atualmente, a Central Única dos Trabalhadores conta em seu quadro com 490 mil bancários em todo o país. Os funcionários se mobilizam para irem a Brasília no dia 17, para acompanhar a audiência pública do projeto de lei sobre a terceirização do trabalho. No entendimento das centrais sindicais, o projeto vai reduzir os salários dos trabalhadores. Outra reivindicação dos trabalhadores é a mudança no horário de funcionamento dos bancos. Pela proposta, o atendimento seria das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Por que banco tem que ter o privilégio de funcionar das 10 às 15 horas? Às vezes o homem do campo sai para vir na cidade, tem que ficar até 10 horas da manhã esperando para que os bancos atendam. A falta de funcionário leva a longas filas. Caso os bancos não melhorem a proposta até a próxima quarta-feira, os funcionários vão dar início à greve por tempo indeterminado. Com tanto lucro que esses bancos teve, volto a repetir, 29 bilhões em 6 meses, não haveria necessidade de um confronto entre trabalhadores e trabalhadoras com o banco. E uma última informação, a partir do dia 27 de outubro, todos os celulares dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo terão 9 dígitos. Então, para ligar ou enviar mensagem, digite o 9 antes dos números atuais. O TVA News vai ficando por aqui. Você pode conferir esta e outras edições na nossa fanpage. É o facebook.com/TVA Colorado. Mande também sugestões de matéria para o nosso e-mail, jornalismotva@gmail.com. Não perca o Jornal da Record News com Heródoto Barbeiro logo mais às 9 horas da noite. Nossa equipe deseja a você uma boa noite e um excelente final de semana. TVA Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná.